Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 52 de arte e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as artes gráficas, sobre o início da impressão, que é tão importante nos dias de hoje e que envolve também aí esse lado, né, esse ramo artístico. Como objetivos, nós temos dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas produções visuais. Também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Ao longo da história, a invenção das tecnologias aí moldaram o desenvolvimento das artes gráficas. Os antigos egípcios, por exemplo, usavam o quê? Símbolos gráficos para comunicar então seus pensamentos, em uma forma escrita, conhecida como hieróglifos, que eram então esse sistema de escrita formal usado então no Egito Antigo. Há um exemplo dos símbolos então que tinham seus significados, que eram chamados de hieróglifos egípcios. Durante a Idade Média, os manuscritos de cada página individual eram copiados manualmente para manter então os ensinamentos sagrados. Imagina, gente, o trabalho e o tempo para isso. Para haver uma cópia de um livro, uma vida, porque você precisa copiar à mão tudo isso, então era realmente muito trabalhoso. Os autores então deixavam espaços, seções marcadas nas páginas para que os artistas então inserissem desenhos e decorações. Então era um trabalho 100% manual, Por isso são manuscritos realmente. Mas em 1455, Johannes Gutenberg inventou um dispositivo lá mecânico que era capaz de fazer cópias, parecido com uma impressora, Esse dispositivo, então, ele facilitou a produção em massa de textos e artes gráficas e acabou substituindo completamente essas transcrições manuais. Vejam o quanto de tempo não se ganhou com isso, A possibilidade de mais pessoas terem acesso, então, a essas impressões, a esses documentos. Aqui temos um modelo, a imagem mostra um modelo dessa máquina, então, essa prensa inventada pelo Gutenberg no século XV e que tinha como se fosse um carimbo gigante, então que se organizavam as letras, os escritos e se faziam cópias. Então, a invenção da imprensa. Aqui, a imprensa que eu falo não é TV, jornal e tal, mas o fato de imprimir, De impressão. Durante milênios aí, a escrita se restringia aí a réplicas muito limitadas, Então eram tabuinhas com escritas no formato cuneiforme, que é a imagem em laranja, onde eram então marcadas nesse bloco, esses símbolos que os povos sumérios utilizavam. Depois temos também os papiros egípcios, no meio em verde, que então já lembra então esse papel, esse registro, E os ideogramas chineses também ali em azul, que são símbolos que significam palavras. E entre outras também variadas formas de reprodução. E esse acesso à escrita de modo geral era restrito ao quê? Pequenos grupos de pessoas, geralmente os escribas ou pessoas muito nobres ou pessoas da igreja, enfim, mas era tudo muito restrito. Tão restrito que o saber ler ou codificar esses símbolos era restrito e também essa divulgação, pelo fato de ser tudo muito manual. Então, só depois então com a invenção da prensa do Gutenberg que conseguiu se propagar livros. E o primeiro livro, então, inteiro publicado com a técnica da imprensa foi a Bíblia. Então, ela passou, a produção dela começou a ficar intensa, facilitou imensamente do que copiar à mão e assim possibilitou que mais pessoas tivessem acesso e aprendessem a ler e aquilo só evoluiu até os dias de hoje. Então, essa produção que começou a ficar aí em larga escala se dava pelo quê? Por essa facilidade na reprodução, já que não precisava mais copiar lá tudo à mão, E imagina então se
se a pena, a caneta borrava, estragava a folha, tinha que recomeçar. Então, poupava-se muito tempo, então, e conseguiu expandir, né, essa literatura, essas impressões para o povo. Como era utilizada, então, essa prensa? Haviam moldes das letras, dos caracteres, e esses moldes, esses caracteres eram móveis, ou seja, né, você podia organizar para formar os textos. Organizados, eles eram pressionados, então, nessa prensa, como se fossem carimbados, para, então, imprimir quantas cópias, então, fossem necessárias. Era só passar a tinta novamente, né, uma tinta à base de óleo, e carimbar novamente. Então, é uma técnica aí, é a primeira técnica de impressão, né, em papel. Para saber mais sobre o assunto, eu deixo como sugestão um vídeo que mostra um pouco, né, um resumão aí do que é essa invenção da imprensa, a sua importância e como ela era feita. É bem legal se você quiser aí se aprofundar nesse assunto. Para concluir, eu quero então brincar aí com essa noção, essa ideia da prensa do Gutenberg. Eram caracteres móveis que eram prensados, carimbados, formando as palavras. Vamos fazer isso de modo artesanal? O que vocês... Eu já fiz aqui um modelo para agilizar. Vocês podem... Eu utilizei aqui um potinho de fermento, uma caixinha de fósforos. Você pode ser um quadradinho de madeira, que mais uma caixinha de palito de dente, de creme dental, enfim, de remédio. O que ter essa base plana? Vejam que no meu potinho, geralmente a base ela é mais curvada, então eu colei um papelão para ter essa base reta para então colocar a minha letra. Você pode fazer cartazes dessa maneira. O que você precisa fazer? Um relevo para a letra. Então vejam, aqui por exemplo eu fiz a letra A. Eu recortei em EVA, porque ele dá uma espessura, né? Dá uma textura. Se você quiser mais textura para garantir que a tinta não vai pegar nessa borda aqui, você cola 2 vezes a letra, 2 camadas, tá? Eu não tenho EVA. Pode ser um papelão também, tá? Desde que tenha um relevo, que ele se sobressaia da base. Eu fiz as letras aqui para escrever arte, tá? Na caixinha de... então o bacana que você pode usar os 2 lados do seu recipiente. Aqui eu tenho o R, aqui eu tenho o A. Na caixinha de fósforos eu tenho o T e o E. E importantíssimo, a maneira com que você cola a tua letra tem que ser espelhada, para que quando você carimba, você conseguir então ler da forma correta. Muito importante. Por exemplo, o A não vai mudar, né? O T também não. Mas assim, na hora de carimbar outras letras, é preciso atenção então com esta posição da letra, tá? Para fazer este carimbo, você pode utilizar almofada de carimbo ou tinta guache, tá? Tinta normal. O que eu fiz? Eu coloquei aqui numa tampinha tinta guache, eu espalhei um pouco com o dedo para ela ficar mais uniforme. E eu vou simplesmente molhar ali e colocar na minha folha. Fazer um carimbo, tá? Que essa era a ideia, né, da prensa do Gutenberg, que era carimbar esses caracteres aí separados. Claro que não era dessa forma manual, mas lembra então essa técnica primitiva de impressão. Eu vou então encostar a minha letra. Vejam, ele ficou todo ao redor ali, porque tinha muita tinta na minha tampa. Vamos ver. Eu vou fazer mais de uma aqui, sem molhar a tinta, para ver. Olha só. Eu fiz 3 vezes. Tinha muita tinta no meu pratinho aqui, mas dá para ver que é um A. Eu posso fazer... eu vou espalhar um pouco mais a tinta, com o dedo mesmo, para deixar ela mais fininha. Para ver se ela não pega tanto nessa borda, tá? Agora eu vou para o R. O meu R está atrás aqui do meu A. Veja bem a posição que ele tem que ficar. Ó, esse já ficou mais bacana, olha só. Viu como o excesso de tinta não é bom? Ficou, só pegou uma partezinha embaixo. Vou carimbar o meu R. Vou fazer aqui mais de uma vez. Já fiz o meu R. Deixa eu deixar a minha
meu molde lá. Como, ó, eu tirei aqui do centro, eu preciso talvez espalhar novamente essa minha tinta, porque senão a próxima letra ela não vai pegar, ok? Agora eu vou para o T, para mostrar que a caixinha de fósforos também funciona. Ó, entintei, ficou bem bacana. Ah, o T ficou bonito. Vou molhar de novo, eu tô fazendo 3 vezes aqui a palavra. Olha só, deu certo. O meu E está do outro lado. Aqui também atenção, porque ele tem que estar espelhado, tá? A posição do meu E. Eu acho que eu vou precisar, ó, olha como ele fica. Ele tira a marca do T, então ele fica sem tinta ali. Eu preciso, então, uniformizar. Por isso é bacana a almofada de carimbo, porque ela tem essa esponjinha ali que permite, então, você, né, molhar várias vezes no mesmo local. Ó, o E também ficou perfeito. Só o primeiro A que ficou muito melecado de tinta. Então, vou repetir aqui. E resultado final, então, eu tenho o meu cartaz. Vejam que o primeiro A, ó, excesso de tinta não é legal, tinta de menos também não. Então, vai de você regular aí a espessura da camada de tinta que você vai ter no teu prato, no seu suporte. É bacana que você, por exemplo, em cartazes escolares, tem essas letras que você consegue fazer um estilo de letra aí bem bacana. E outra, eu fiz essas letras quadradinhas no meu molde, mas você pode criar outras fontes de letra, né, para então conseguir carimbar. Assim finalizamos então mais uma aula de arte. Aguardo vocês na próxima. Até mais!